Olá, queridos alunos e alunas do IMP Concursos, professor Léo Van Holt, e este é o podcast de revisão, gente, da aula de Constitucional, que se debruçou sobre as competências exclusivas do Congresso, artigo 49 da Constituição, e a gente já viu, como a gente já disse no podcast passado, são competências que o Congresso exerce sem a sanção do presidente da República, por meio de decreto legislativo, que é uma espécie normativa que traz alguns atos políticos, administrativos do Congresso Nacional, atos pontuais, tá, que são feitos por meio do decreto legislativo, tá, muitas vezes autorizando o presidente da República a fazer algo, tá, num mecanismo de freios e contrapesos. Muito bem, gente. Diferente do podcast anterior, eu não vou ficar perguntando se isso está em um lugar ou se é do Senado, se é da Câmara ou se é competência legislativa ou exclusiva. A gente já exauriu as competências legislativas, foi o podcast passado, e agora a gente vai ver. Eu vou, na verdade, afirmar algo e você vai me dizer se está certo ou se está errado o que eu afirmei, tá bom? É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Certo ou errado? Certinho, gente, tá? É exatamente o que traz o artigo 49, inciso 1, é o Congresso Nacional, por um decreto legislativo, concordando, esse resolver definitivamente não é a melhor redação, na verdade, o Congresso aprova ou rejeita o tratado internacional celebrado pelo Poder Executivo. Tanto que lá no artigo 84 está dito que celebrar tratados internacionais é uma competência do presidente da República, tratados internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional, tá? Saiba que tem essa nomenclatura, tanto resolver definitivamente sobre tratados e o presidente celebra tratados internacionais sujeitos a referendo do Congresso, que não é bem um referendo, gente, porque referendo é participação direta da população, tal. É mais uma apreciação, tá? No decreto legislativo. Mas essa nomenclatura você vai levar para a prova, tá? Que é a ideia da sujeito a referendo do Congresso Nacional. Mas tudo isso é realmente uma competência exclusiva do Congresso. Gente, a jurisprudência do Supremo decidiu algo sobre isso, tá? E eu vou afirmar algo aqui, você vai me dizer certo ou errado, tá? A denúncia pelo presidente da República de tratado internacional aprovado pelo Congresso para que produza efeitos no ordenamento interno não prescinde da sua aprovação pelo Congresso. Certo ou errado? É, gente, isso aqui é bem peguinha de prova, porque é exatamente o que o Supremo falou. Isso aqui está certo. A denúncia do presidente, se o presidente quiser deixar de ser signatário do tratado, o presidente quer que o Brasil deixe de ser signatário do tratado, é a denúncia de um tratado. Para que isso aconteça, já que para a gente aderir ao tratado internacional, o Congresso teve que deliberar, para que a gente deixe de ser signatário do tratado, o Brasil, o Congresso vai ter que concordar com isso também. Então, quando diz que não prescinde, é que não dispensa a aprovação do Congresso. Não prescinde da aprovação pelo Congresso, certo? Não dispensa a aprovação pelo Congresso. Muito boa jurisprudência para cair na sua prova, tá? Vamos lá, gente. É, é da competência, certo ou errado, é da competência exclusiva do Congresso, tá? Autorizar o presidente a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados casos previstos em lei complementar. Certo ou errado? Eu vou repetir. É da competência exclusiva do Congresso autorizar o presidente da República a que ele permita que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados casos previstos em lei complementar. Certo ou errado? Certíssimo.
Grave que essa zorra é lei complementar e grave que o Congresso Nacional autoriza o presidente a permitir. Para que o presidente permita, o Congresso vai ter que autorizar o presidente a permitir. 2 verbos aí. Que forças estrangeiras transitem pelo nosso território ou permaneçam aqui, pelo amor de Deus, temporariamente. Nada de um país estrangeiro cravar uma base militar permanente no Brasil. Isso não pode, não tem respaldo constitucional. Agora, gente, por que está dizendo ressalvado caso previsto na lei complementar? Porque a lei complementar vai trazer a hipótese que o presidente da República não vai precisar da autorização do Congresso. O presidente já permite casos mais simples e por isso está dizendo ressalvados os casos previstos em lei complementar. Além disso, o 49 diz também, já estou afirmando, que é competência exclusiva do Congresso declarar a guerra, autorizar o presidente a declarar a guerra e celebrar a paz. Para que o presidente declare uma guerra ou celebre a paz, precisa da concordância do Congresso Nacional. Agora, eu vou te perguntar algo, você vai me dizer certo ou errado. O presidente da República declarará a guerra ou celebrará a paz, desde que autorizado previamente pelo Congresso ou referendado posteriormente por ele, quando tais fatos ocorrerem em recesso parlamentar. Certinho, incisos 19 e 20 do artigo 84, que eu já estou trazendo, tá? Que é, gente, tudo bem, o 49 diz: compete ao Congresso, por decreto legislativo, autorizar o presidente a declarar a guerra e celebrar a paz. Mas o 84 vai dizer: olha, se isso acontecer em pleno recesso, o presidente declara a guerra, celebra a paz, e depois o Congresso Nacional referenda ou não. Mas, se não for em período de recesso, tem que ser uma autorização prévia à declaração de guerra ou celebração de paz, tá bom? Algo mais ou menos razoável. Não é isso, gente? Muito bem, porque está falando de guerra, tá? Então, tem lá a sua razão de ser. Vou trazer outra afirmação, você vai me dizer certo ou errado. É da competência exclusiva do Congresso autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do Brasil quando a ausência exceder a 10 dias. Errado é 15, né, gente? O prazo é quando exceder a 15. O Congresso Nacional vai ter que autorizar o presidente ou o vice a se ausentarem do Brasil. E saibam que essa é uma norma de repetição obrigatória e qualquer estado ou município que traga um prazo diferente de 15 dias vai ser inconstitucional, tá? Vamos lá, gente. Compete exclusivamente ao Congresso aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, certo? Tá? É competência exclusiva do Congresso aprovar previamente a venda, a alienação ou a concessão de uma terra pública com área superior a 2.500 hectares, artigo 49, inciso 17. Certo ou errado? É da competência exclusiva do Congresso autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Certo ou errado? Certinho, artigo 49, inciso 16. Outra afirmação para você dizer certo ou errado. É da competência exclusiva do Congresso sustar os atos normativos do Poder Executivo ou Judiciário que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Certo ou errado? Errado. Eu coloquei judiciário a mais quando a Constituição está dizendo que é sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, sendo que o Supremo já declarou a inconstitucionalidade de um decreto legislativo do Congresso que quis sustar um ato do Judiciário que teria criado direito novo, tá? Acho que foi uma resolução do TSE, foi uma resolução do TSE. Então, não pode, só vai poder sustar atos do Executivo, tá? Muito bem. Gente, esse decreto legislativo do Congresso,
ele pode ser declarado inconstitucional pelo STF se ele sustar de maneira equivocada um decreto executivo ou uma lei delegada. Sim, ele pode se submeter a controle de constitucionalidade, gente, porque o 49, inciso 5, que é o que a gente está estudando, é da competência exclusiva do Congresso sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Isso aqui é para proteger a competência do Congresso, que é ele quem faz lei. Então, se o decreto regulamentar extrapolou os limites da lei, vem o decreto legislativo e susta os efeitos da parte que exorbitou. Mas se o decreto do Congresso, tá? O decreto legislativo, ele pega um decreto regulamentar que estava bonitinho, ele tinha respeitado a lei totalmente, ele era todo certinho, mas o Congresso veio, por um motivo ou outro, sustou os efeitos dele. O Congresso está abusando do seu poder de sustar esses atos do executivo, porque isso só pode acontecer quando eles exorbitarem do poder regulamentar. Então, o Supremo aceita declarar a inconstitucionalidade, tá, desse decreto legislativo, tá bom? E, pessoal, sustar os efeitos não é revogar, tá? É apenas sustar a sua aplicação. O Congresso não vai estar anulando, o Congresso não vai estar revogando, o Congresso vai estar suspendendo a eficácia do, do decreto regulamentar ou da lei delegada, que exorbitou dos limites da delegação que o Congresso deu ao presidente para ele fazer a lei delegada. Vocês só vão entender isso quando estudarem comigo lei delegada, e o decreto regulamentar que extrapolou os limites de detalhar uma lei. Tá? E essa suspensão dos efeitos, que é sustar os atos normativos, essa sustação é ex nunc, não retroativa, tá? Da publicação do decreto legislativo para frente. Vamos lá, gente. Você vai me dizer se está certo ou errado. É da competência exclusiva do Congresso proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. É errado, gente, porque aí agora eu, né, extrapolei aquilo que eu tinha falado no começo da aula, mas eu meti uma competência da Câmara dos Deputados aqui. Isso não é do Congresso Nacional de maneira exclusiva. Isso é da Câmara dos Deputados, artigo 51, inciso 2, tá? Agora, tá certo ou tá errado? É da competência exclusiva do Congresso Nacional apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Certo ou errado? Errado de novo, fui miseravão aqui. Então, gente, o que é que acontece? Compete ao Tribunal de Contas da União, ao TCU, apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Está no artigo 71, inciso 1. Então, gente, tudo começa com o artigo 84, inciso 24, que diz assim: compete ao presidente da República prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, em 2 de fevereiro ou primeiro dia útil subsequente, as contas governamentais referentes ao exercício anterior. Essas contas, gente, nada mais são do que um grande relatório sobre a execução do orçamento. Então, é o momento daquele ciclo orçamentário em que vai haver o controle, tá certo? Então, o presidente da República tem que apresentar, prestar as suas contas anualmente, tá? Em 60 dias contados da abertura da sessão legislativa. Chegou no Congresso essas contas, elas vão para o TCU. E o TCU vai apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente, mediante parecer que é um parecer, inclusive, uh, obrigatório, porque a Constituição exige, mas ele é opinativo, ele não é vinculante, tá? Aqui no âmbito federal, porque no âmbito municipal tem ali a doutrina chama de vinculação relativa, pelo amor de Deus, não é vinculação, mas é uma vinculação relativa, porque no âmbito do município
o parecer do Tribunal de Contas só pode ser contrariado pela decisão da Câmara de Vereadores se for tomada por 2/3 de seus membros. Então, o que eu tenho é a, a ideia de que aqui é um parecer opinativo e ele é elaborado em 60 dias, gente. Depois que o parecer do TCU é elaborado, aí vem a competência exclusiva do Congresso, que eu nem cheguei a falar: julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República. E aí, o julgamento é um julgamento político, assim, no sentido de que, se as contas forem julgadas, como é que se diz? Se elas forem rejeitadas, o sujeito não vai preso, entendeu? Não tem uma consequência específica, isso pode gerar um processo de impeachment, tá? Mas é um julgamento que tem um caráter político muito forte. Então, é da competência exclusiva do Congresso julgar as contas prestadas pelo presidente. Proceder à tomada de contas do presidente, quando elas não forem apresentadas em 60 dias da abertura da sessão legislativa, é uma competência da Câmara, que ela vai ter que sair catando as contas, né, os relatórios de execução, porque o presidente da República não apresentou as contas. Isso é bem mais teórico, gente, porque se o presidente da República não apresentar essas contas em 60 dias, ele comete crime de responsabilidade. Nenhum presidente é doido para deixar de fazer isso. Mas, se o presidente da República não apresentar as contas em até 60 dias, a partir da abertura da sessão legislativa, a Constituição deu à Câmara dos Deputados, no artigo 51, inciso 2, para que ele proceda à tomada de contas do presidente, catando as contas do presidente, quando elas não forem apresentadas em 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Não confundir a competência da Câmara com a competência do TCU, com a competência do Congresso. E eu quero fazer aqui uma observação, gente, tá? O Supremo disse que é inconstitucional, eu estou afirmando, tá? O Supremo deu pela inconstitucionalidade de normas estaduais ou municipais que atribuíam a competência para o legislativo julgar as contas para autoridades que não o chefe do executivo. Então, por exemplo, numa Constituição estadual, ela disse assim: olha, aqui no Estado, a, a Assembleia Legislativa vai julgar as contas do governador, do presidente do TJ, do chefe do Ministério Público Estadual. Não. O modelo federal é de repetição obrigatória. O julgamento das contas do chefe do executivo é o legislativo quem faz. Todas as outras autoridades têm um julgamento de contas no Tribunal de Contas. A única autoridade que não tem julgamento de contas no Tribunal de Contas aqui é o presidente da República. Então, no âmbito estadual, não pode se estender isso para além do respectivo chefe do executivo, governador. Então, a Assembleia Legislativa vai julgar anualmente as contas prestadas pelo governador e ninguém mais, para respeitar o parâmetro do artigo 49, inciso 9 da Constituição. Muito bem, gente. É da competência exclusiva do Congresso escolher 2/3 dos membros do TCU com a aprovação do Senado Federal. Errado, ó que peguinha que eu botei aqui. É da competência exclusiva do Congresso escolher 2/3 dos membros do TCU e não tem aprovação do Senado nada. A aprovação do Senado incide sobre o 1/3 dos ministros do TCU escolhidos pelo presidente da República. Aí tem sabatina e aprovação do Senado. Esses 2/3 escolhidos pelo Congresso não tem sabatina do Senado. Cuidado, é o artigo 49, inciso 13, combinado com o artigo 73, que fala como é que é a escolha dos ministros do TCU. 2/3 pelo Congresso Nacional, 1/3 pelo presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, nos do presidente da República. É da competência exclusiva do Congresso autorizar referendo e convocar plebiscito. Certo ou errado? Certíssimo. Artigo 49, inciso 15. É competência exclusiva do Congresso decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional. Certo ou errado? Certo, lembrando que o artigo 167b
diz que esse estado de calamidade pública de âmbito nacional vai ser decretado pelo Congresso Nacional, mas por uma iniciativa privativa do presidente da República, que vai propor esse estado de calamidade pública de âmbito nacional. O presidente da República propõe iniciativa privativa dele, mas quem decreta é o Congresso Nacional. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional. Artigo 49, inciso 18. Com isso, a gente encerra esse podcast, pessoal.